Cuide-se bem beijinho é hidratação profunda para pele que é seca, mas também desenhada, pintadinha, original, salgada, doce, quentinha, divertida. Nova linha Cuide-se bem beijinho. Hidratação é Cuide-se bem. E Cuide-se bem é o Boticário. Olá, estamos aqui com mais um programa Educa Ação. Hoje nós temos duas convidadas, a Kátia Silene e a Cláudia Figueiró, ambas são professoras. A Cláudia é orientadora. Cláudia, muito obrigada por aceitar nosso convite, né? A Kátia trabalha na sala de AEE, Atendimento Educacional Especializado, na Escola Rio Grande do Sul, e a Cláudia nas escolas Aglaiquel e na EMEI Nossa Senhora de Fátima. Gurias, muito obrigada. Lembrando que onde tem amor, tem beleza. Um patrocínio das lojas O Boticário. Lembrando que a pessoa escolhida não, a primeira pessoa que comentou no nosso programa na semana passada, ela não assistiu o programa, ela não foi retirar o seu brinde, que era uma make, que foi a professora Daiana Ribeiro. Então, Daiana, fica para a próxima, assista o programa, acompanha, que nós vamos estar logo mais no final do programa, dando mais uma make para a primeira pessoa que comentou lá no programa da semana passada. E hoje o nosso tema é limites. Impor limites aos filhos é um ato de amor? Bom dia. Eu acredito que o amor e o limite andam junto. Né? Tenho 2 filhos, um de 19 e um de 20 anos. E eu acho que tudo isso começa em casa. Porque os meus filhos, eu sempre trabalhei fora. Eles se criaram praticamente na escolinha, na creche. Mas a minha presença e do meu marido sempre foi... nós estávamos sempre presentes. Então, a família é o primeiro lugar de tudo. Eu acredito que tudo começa em casa. Então, assim... eu nunca tive problemas com os meus filhos graves. Hoje eles são 2 rapazes, estão na faculdade. E não me arrependo de nada que eu fiz, porque muitas coisas eu tive que abrir mão para ficar mais próximo deles. Na escola eu sempre ia, mesmo trabalhando, nunca deixei de ir todas as vezes que fui chamada, em reuniões, mesmo que não eram reclamações. E eu acho que isso é muito importante, que a família tem que andar junto com a escola. Sim, é imprescindível. Acho que em todos os programas a gente comenta, né, a questão da participação da família na educação dos filhos, né, na escola. Verdade. Bom, um olá para todos, em especial aí, né, os nossos guerreiros educadores, né, da rede pública municipal, mas principalmente da estadual, que estamos aí meio magoados com essas mudanças que têm acontecido, mas um beijo, força para todos. A questão dos limites é uma questão que sempre nos preocupa, né? Eu agradeço o convite da professora Débora e agradeço também a presença da Kátia, né, para estarmos aqui conversando sobre esse assunto, mas dizer para vocês que principalmente uma das crenças que eu tenho e que adquiri num seminário de educação que eu participei, promovido pela UERGS, que é ouvir, né, de um dos palestrantes, e achei assim fundamental. Ele disse que criança, né, é como cartão de crédito, tem que ter um limite. Então, e eu achei aquilo fantástico, uma analogia muito interessante, né, e a partir daí, então, passei também a utilizar essa expressão. O que nós vemos hoje é um excesso, né, de permissividade. O que nós vemos hoje, assim, muitas vezes a escola tendo que desempenhar papéis que não outrora, né, eram exercidos pela família, né? Então, eu não sou contra, e trabalho na área da educação infantil também, não sou contra que a escola trabalhe valores, que a escola contribua na educação, que a escola faça toda a sua parte, né, na formação da criança, mas entender que a primeira educação ela tem que vir de casa. E hoje nós temos, infelizmente, um excesso do tudo pode, né? Uma compensação que os pais
passam a exercer pelo fato da sua ausência, né? Então, como vão para o mercado de trabalho, começam a trabalhar, então, eu chego em casa, eu não quero brigar, então faz aquilo que tu quiser. Mãe, eu quero fazer tal coisa, tá, então faz, vai ficar quietinho. Eu queria mexer tal coisa, tá, então mexe, não tem problema, desde que fique quietinho. E aí o pai termina, né, se eximindo da educação, de dizer, não, isso aqui não, agora não é o momento, ou não pode, né? Não é dessa forma. E aí a criança chega na escola achando que tudo tem que girar em torno dela. E aí começam os problemas disciplinares. Exatamente. Né? E aí o que acontece, né? Muitas vezes também eles querem atenção. E, infelizmente, né, bens materiais vêm substituir essa falta do pai e da mãe. Essa carência, né? Então, eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, como eles ficavam na creche sempre, né? O que eu fazia quando eu chegava em casa era sentar, conversar como é que tinha sido o dia, né? Brincar com eles, somente depois começar a fazer as minhas obrigações. E é o que a gente não vê hoje. É dedicar uns minutinhos, né? Porque nossos alunos querem isso. É mais qualidade, não precisa ser tanta não quantidade. Não é quantidade, né? qualidade, Exato, né? exato. É chegar, dar atenção, conversar, não somente olhar o caderno, né? Ver como é que foi, contar também como é que foi o seu dia, até para que haja uma troca de assuntos e de responsabilidade, porque é interessante a criança saber o que o pai fez, o que a mãe fez, saber que o pai e a mãe honram seus compromissos e que eles também, o fato de chegar na escola e fazer as atividades propostas é o seu compromisso, né? Então, havendo essa troca, eu acho que daí começa essa questão do limite, né? Porque quando nós falamos de limite é muito amplo. Tema muito amplo, né? E muitas vezes confundido, né? Exato. Muitas vezes confundido, né? Se acha que o limite é apenas seria restrito a uma forma de tolher a liberdade da criança ou de agredir a sua criatividade. Na realidade não é isso. É uma maneira de conduzir e, inclusive, trabalhar para que ela se sinta segura no seu convívio futuro depois na sociedade, porque quando é que nós fizemos só aquilo que a gente quer, né? Exato, não existe isso, né? Não pode, e né? Até quando porque é muito importante o pai dizer um não. Exato. É importante porque quando na vida lá fora a criança tem que estar preparada para ouvir um não. O que ela vai fazer quando o professor disser não, agora tu não vai fazer isso porque não é hora. Não, tu não vai fazer isso porque tu não pode, né? O professor tem que deixar fazer tudo porque em casa os pais permitem que façam tudo. Exato. E aí vem as reclamações na escola. Exatamente. Aí vem as mães, né? Ele trouxe um brinquedinho de casa, né? E aí ele não quis sair de casa sem o brinquedo. Eu já acho errado, né? Eu acho o seguinte: hoje é o dia do brinquedo, filho? Não é. O dia do brinquedo é quarta-feira. Bom, então, hoje o brinquedo fica em casa. Mas aí já começa aquela coisa, não, eu vou deixar ele levar até a porta, né? A negociação. Aí para não chorar. Aí chega na porta, aí quer tirar, e a criança começa a chorar. Aí dá, não, professora, então deixa ele entrar com o brinquedo. Só que aí o que acontece? Lá, a professora recolhe, no outro dia vem lá, cartas na agenda, porque a professora tirou o brinquedo da criança, porque ele queria só brincar, ele não ia incomodar ninguém. Mas é aquela questão, se cada um fizer a sua parte, não precisa desembocar numa situação de atrito, né? Exato, e na sala de aula. Exato. Né? Então, desnecessário, se já em casa eu tivesse dito, uma vez ele ia chorar, o que eu costumo dizer para as mães? Mas ele chora, prof. Bom, uma vez ele vai chorar, duas, na terceira ele já vai entender que aquele não é o dia do brinquedo, ele não vai pedir mais para levar. Exato, até porque as crianças estão constantemente nos testando. Mas é aquela história, educar dá trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho mais, né? Então, aí vai joga para a escola, a professora que se vire lá. E aí... de quem é o compromisso de dar limites? Todo dia chega uma tonelada de brinquedo na sala de aula. É verdade. Chega, tem aqueles que chegam espalhados sobre a mesa, aquele monte de brinquedo. E a questão do brinquedo na sala de aula, o brinquedo não é o brinquedo dirigido, o brinquedo pedagógico que nós estamos nos referindo. Não. Nós estamos falando daquele brinquedo de casa que às vezes
não é próprio para a sala de aula. Exato. Né? Às Que vezes a criança, caro, às vezes caro, não pode quebrar, a criança perde, a criança esquece, ela estraga. E aí quem tem que se responsabilizar de estar procurando o brinquedo? A professora. Também a professora. Mais uma. Mais uma função, mais uma tarefa, além das suas, né? Mais a tarefa de cuidar do brinquedo, né? Do anjinho que esqueceu, que perdeu, que quebrou, né? E aí eu pergunto a vocês, de quem é a competência de impor os limites? Eu acredito que a família. Em família. Conjunto com a escola, porque quando a criança vai entrar na escola, já está habituada com o que ela pode e o que ela não pode fazer. E assim, no momento que tu cria o teu filho desde pequeno, quando ele chegar na adolescência, ele não vai te dar problema. O limite é uma construção, né? Porque eu ouço muitas pessoas falarem assim, meu filho é adolescente. Eu tive 2 filhos, agora são 2, eu tenho 2 filhos, né, adultos agora, e nunca tive problema. Sim, e são muito educados. Eu conheço os filhos, tanto os da Kátia, tanto os filhos da Kátia quanto os da Cláudia, que são muito educados, muito educados. É importante dizer o não, né? Porque nós não temos tudo o que queremos. O não faz parte da vida, né? A vida em sociedade, o momento de se fazer alguma coisa, né? O momento correto, o respeito pelo outro, né? Mas a gente percebe que muitas vezes essa falta de limites, ela está, inclusive, dentro da relação pai e filho. Eu tenho visto hoje com muita preocupação as crianças agredindo a mãe e o pai, às vezes durante a entrevista, dando tapa na cara, sabe, eu não quero, né, aquela coisa. E é uma coisa que na hora eu já sou de intervir, né? Eu disse, não, assim não dá para a gente continuar, né? Às vezes até na entrevista, né, inicial, aí o que os pais dizem, mas ele tem personalidade forte. Não, uma coisa é ter personalidade forte, outra coisa é não respeitar a autoridade. Eu posso discordar. As pessoas confundem. O que eu digo sempre para os tocos, né? Até às vezes tem gente que ri e diz, mas nem eles não vão entender. Entendem, eles entendem. Eu digo, mas o que é isso? Porque como tu pode discordar, tu pode chegar e dizer, olha, prof, eu não concordo com isso, mas tu não precisa bater no colega, não precisa bater no outro, chutar, morder, porque tu não quer aquilo ali. Então, assim, tem que se priorizar isso. E aí a gente se remete àquilo que vocês colocaram inicialmente, que é justamente esse tempo para conversar que está faltando, né? Exatamente. Sobre o dia, sobre o que foi feito, como é que foi a tua aula hoje. Não, parece que a intenção já é assim, chegou, fica quietinho. Aí pega aqui o celular, pega o tablet. Fica quietinho. Aí diz, eu queria comer, come. Nem ouviu o que ele falou, né? Mas vai, come de uma vez. Come que quiser, fica quietinho. Que a mãe está cansada, o pai está cansado, né? Eu tenho uma situação que o professor Fernando Zanluc colocou uma vez, durante uma aula, que ele falava em relação aos atendimentos. Ele era psicólogo clínico e atendia no pronto-socorro, né? Então, às vezes, ele chegava esgotado, assim, porque ficavam aqueles plantões de 36 horas, né? E ele tinha os filhos pequenos. Então, uma das coisas que ele colocava para nós, que ele sempre se cobrava, é que ele tinha que ter um tempo com as crianças, né? E aí, ele disse que encontrou uma maneira de brincar com os filhos e descansar ao mesmo tempo. Ele introduziu o dominó. Então ele disse que aí ele deitava, né? Ficava deitado jogando dominó com os dois em cima do colchão. Sim. Mas era um tempo de qualidade, onde eles conversavam. Ele disse que os dois eram um casal, né, de filhos, desenvolveram assim, raciocínio lógico, momento de esperar, né? Tudo. Então, que eram construídos. E ele estava deitado, quer dizer, não precisa sair para jogar futebol, se está muito cansado, não precisa ir para a rua. Não precisa ir para a rua. Às vezes é aquela atenção, né, que a Kátia colocou, né? E não precisa ser brinquedos caros, coisas caras. Não, simples. Não. Porque a criança, ela não liga para o valor, ela não tem noção do valor, né? Ela tem noção daquele momento que ela está vivendo. Puxa, o pai tá junto comigo, a mãe está junto comigo, né? Isso, exatamente. Mochila, gente. Não podemos falar de limite se a gente não falar de mochila escolar. Tem pais que não abrem as mochilas dos filhos. Os recadinhos vão bilhetes da escola, vai agenda que não vem rubricada, às vezes até resto de lanches
estragado, coisas que às vezes que a criança durante a semana colocou ali e que muitas vezes passa e às vezes nós na sala de aula que vamos encontrar as coisas perdidas. Exatamente. Puxa, como é que eu vou trabalhar a construção de hábitos e valores, atitudes saudáveis com meu filho, se esse cuidado por ele eu também não tenho, né? Exatamente, que é o mínimo, né? É olhar. Uns minutinhos. O que tu parar, fizeste hoje? pensar, Vamos ver o conversar caderninho, vamos ver, né? ouvir o Pintou, filho, né? não pintou, trouxe bilhetinho. Porque isso valoriza não somente o trabalho do professor na escola, não somente o trabalho da escola, mas também o trabalho da criança. Com Porque ele certeza, vai né? criando, nós vamos estimulando ele no momento que nós pegamos e olhamos, ai, que trabalho bonito, que lindo, aí como é que tu Tem fez? todo aquele empenho de fazer até melhor. Puxa, a mãe olhou, olha que legal. Olha, mãe, pintei. Olha que bacana meu trabalhinho, né? Exato, Olha, exato. consegui fazer as atividades. Poxa, isso é todo um zelo e um Tudo cuidado. é construção. Né? Que vai sendo construído. Porque às e vai ter vezes efeitos, né? Porque para o pai ou para a mãe, às vezes é só ele está lendo, está escrevendo e é cálculo e é isso. Não, não é só isso. O desenho, o risquinho, a garatuja, o rabisco, o primeiro recorte, que não sai uma perfeição para nós, mas para a criança aquilo assim é uma enorme de uma conquista. É verdade. Olhar, valorizar, parar, não questionar e não chegar na hora da saída da escola e olha na calçada o caderno da criança para ver se a professora trabalhou. Exatamente. Né? Não, eu quero ver se a Temos professora os fez extremos, alguma coisa. temos os extremos. Temos os extremos, né? Ou ir lá pro grupo de WhatsApp, lá, falar com o pai e com a mãe. Hoje fulaninho voltou para casa e não fez nada na aula. Verdade. Então conversa com a exatamente. criança, porque ele vai saber dizer o trabalhinho que ele fez. Sabe que nesses 12 anos que eu estou no município, eu sempre falei desde que eu entrei, né, no município, que o problema maior dos nossos alunos é a estrutura familiar. Então, mesmo que mudou a estrutura, que hoje não é mais o casal heterossexual ali compondo a família, são não várias é nada configurações. disso. É a parte da estrutura mesmo, a parte da estrutura emocional, a atenção para o filho, né? Que hoje em dia os pais às vezes chegam em casa e preferem ir para o celular, preferem ficar olhando televisão do que brincar com seu filho. Isso é uma coisa que eu prezo até hoje, né? Quem me conhece no município sabe que desde que os meus filhos são pequenos, nós temos o nosso momento. Sim. Então isso hoje é assim, a gente fundamental, faz né? caminhada, a gente anda de bicicleta juntos, vai ao cinema, então eles são rapazes. Aí todo mundo diz assim, mas os teus filhos saem contigo? Eu disse, saem. Mas claro. Exatamente, é um hábito que a gente tem desde que eles são pequenos. Desde pequenininhos. Desde pequenos. Então, quando eram pequenos, eu não saía em lugar que eles não poderiam frequentar. E hoje eu não saio se eles não puderem ir junto. Então, esse vínculo a gente tem construído de anos. E muitas pessoas falam, eu estou criando filho para a vida. Né? É engraçado isso, né? E quem disse que tu, ao passear com teus filhos, naquele momento, tu não faz parte da vida. Tu não faz parte da vida mais, ou era só enquanto dava de mamar, caminhava, enquanto tu, né? E tu tem que preparar eles para essa vida, né? Tu não pode largar, como muitos são largados. Tem muitos que triste. chegam da escola que o único lugar que eles têm com limites, com atenção, é a escola. E, gente, é verdade. Assim, avançando um pouco mais, né, nós já estamos sentindo hoje efeitos desta falta de limites, de uma maneira geral, no nosso convívio em sociedade, né? Olha o que são essas brigas no trânsito. Ai, que As horror. pessoas não aceitam dar a preferência, né, para aquele que vem vindo. Moro próximo a 2 rótulas e as rotatórias, né, e diariamente são problemas, assim, freadas, acidentes, pequenas batidas com danos materiais, porque as pessoas, olha, às vezes se transformam atrás de uma direção, porque assim, eu que vou primeiro, tem que ser eu, né? Não paro para ninguém, não são mais tolerantes. Não dou prioridade para ninguém. Aí se tu para numa faixa de segurança, o de trás já vem, te enche de buzina, né? E o que a gente vê isso? Limite também. Não, porque a educação no trânsito, ela também é uma consequência da nossa primeira educação, da educação da família e da educação da escola, né? Então, se a gente não tem limite, né, naquele momento da sala de aula para pedir, com licença, eu vou ali apontar meu lápis, ou por favor, tu pode, né, vamos fazer o trabalho junto, vamos sentar. Se eu já não aceito e não tolero a presença do outro ali, isso vai se repetir, né, depois nos demais, isso né, não saber lidar com as estágios frustrações, da vida, né? Uma coisa que deveria ter sido trabalhado lá no passado. A importância do
não, que nós falamos tu inicialmente, os né? valores na tua família, né? É. Porque a escola pode tentar, mas aí tu chega em casa, é uma família totalmente diferente. E aí o que passa na cabeça da criança? A criança está formando ainda, né? Porque a criança ela tem que saber, ela tem que estar preparada para ver assim, que no momento que eu estou fazendo uma brincadeira ou estou falando alguma coisa que não é legal com o meu colega, ou que venha ferir o meu colega, não somente fisicamente, mas também, né, o psicológico, Exato. que já não tem mais graça, é porque não está legal. E ele tem que parar, e ele tem que perceber que esse tipo de brincadeira não é saudável, que se o coleguinha chorou ou machucou o coleguinha, poderia ter sido comigo, então a gente não pode fazer isso com o outro. Exatamente. Né? E é isso, porque às vezes o professor fala, ai, mãezinha, já aconteceu em outros anos, em anos anteriores, diz, ai, mãezinha, hoje, ou colocar na agendinha, né, hoje fulaninho, sem querer machucou o colega, né, o fulaninho derrubou isso do colega, quebrou o material do colega, tu coloca ali, e aí a mãe vem com aquele argumento, ai, mas em casa ele não faz. Sim, ele não faz em casa. A gente mais ouve nesse Não faz porque ele não tem o coleguinha em casa para fazer. Né? Muitas vezes. Em casa, às vezes, ele é tratado como um pequeno rei, né? Que ele tem tudo, ele faz tudo, faz o que quer, consegue manipular a mãe, o pai, até para, né, como vocês mesmos já falaram. Ah, porque eu quero isso, então tu dá, tu quer comer, come, tu quer brincar, tu brinca, faz o que tu bem entender, tu é o dono da casa. A criança, às vezes, tem 6 anos, mas ela age como se tivesse 30, mandando, né, administrando a casa. E o horário de dormir, gente, olha, eu que estou na educação infantil, volto a falar, nós temos crianças que vão dormir 2, 3, 4 horas da manhã. Aí porque ele não quer dormir mais cedo, aí ele pega o telefone, lá o tablet, e fica brincando. Pessoal, isso é muito grave, a criança não tem um horário para descansar, e aí pela manhã vem para a escola, vem chorando. Dorme na escola. Dorme, grita, tá de mau humor. E aí começa aquela... Ai, a escola deve estar fazendo alguma coisa contra essa criança, porque ele não quer vir para a escola. Não, na realidade, não é que ele não queira vir para a escola. Ele não quer acordar cedo, porque ele foi dormir 2 horas da manhã. Então, o que eu digo sempre para os pais? Tem que ter horário de dormir. Os meus filhos, olha, estão um com 22, o outro com 14. Encerrou. Saio, vamos apagando as luzes. Eu aprendi isso com meu pai. Vamos desligando as coisas das tomadas. Encerrou. Ah, mas eu estava lá no meio de uma partida, não sei do que. Bom, mas tu já sabe que neste horário aqui é o horário que tu finaliza a partida. Finaliza. E se tiver, finalizou, não começa a outra. Porque vamos desligar e vamos dormir. Porque se trabalha, porque se estuda, porque se precisa de uma qualidade de vida. Agora vocês pensem, nós que somos maiores. Agora vocês imaginem um bebê que precisa de, no mínimo, 12, 14 horas de sono. Aí ele dorme às 2 horas da manhã e às 6 o pai acorda porque tem que deixar às 7h30 na escola. Como é que ele vai vir, vai ter um desenvolvimento pleno? Como é que ele vai estar satisfeito para realizar as suas refeições, para comer uma frutinha, para experimentar uma textura, para participar de uma estimulação, se ele vai estar com sono? Exato. Não aí chora, só quer cola. Aí não sabe o que e aí a culpa é do bebê? Não. E o problema dos adolescentes também, né? Também. Os alunos de 7º, 8º ano. Dormem na sala. 9º, então, Deus o livre, né? Muitas vezes se debruçam nas mesas, aí os professores perguntam pra gente, eu acho que ele tem algum problema, quem sabe algum tipo de retardo, quem sabe a gente manda para uma avaliação. Não, na realidade, às vezes é sono, gente. Sono. Nós, ali no Aglaé, nós temos crianças que muitas vezes passam a noite na rua. Um dia na rua, que muitas vezes não tem família por si. E se tem, às vezes a família não é participativa, não é parceira, não é comprometida. E às vezes a família, ele é igual à família, né? Exato, a família às vezes... Tem hábito de dormir para quê, né? Exato, tem pessoas que viram a noite conversando, ou viram a noite limpando a casa, fazendo outras coisas e dormem depois o dia inteiro. Exato. Tem muitas vezes que tu chama assim a família e tu pensa, como é que esse aluno sobreviveu? Reclama, tu conhece a família, daí tu te apavora, sabe? É verdade. Como é que tu vai cobrar dele, uma criança, uma coisa que dentro da família Sim, a criança é vítima. Né? E não só a criança, mas o adolescente também, ele é vítima daquela situação.
E olha a importância do limite em tudo isso, né? Uma Exatamente. coisa que poderia ser tão simples se construída lá no início, exatamente, né? Desde bebê. E a gente vai deixando, vai protelando, o mundo vai ensinar. Eu já vi uma avó me dizer isso também, né? Ai, professora, nós não estamos preocupados porque o mundo ensina. Pois é, mas ou então às vezes né? o ensino, às vezes o ensino do mundo é tão cruel, né? Se a gente pode ensinar com amor, por que nós vamos deixar o mundo ensinar de uma maneira difícil, tão difícil, né? Tão carregada. Bom, nós vamos fazer uma pausa comercial, mas antes eu não posso deixar de falar que as lojas O Boticário têm convênio com a Acermiba, gente. Nós podemos comprar e parcelar pela Acermiba, nós, professores municipais. E eu quero mostrar para vocês essa make hoje do Boticário. Olha aqui. Estou me amando e olha esse batom. Gente, é o batom Make Be Dark Rouge Matte. Olha aqui, ele é perfeito. Eu não uso batom vermelho. Ó. Mas ele ficou maravilhoso. Não, e ele é com um pincelzinho. Eu coloquei logo cedo. Estamos gravando o programa e eu ainda estou com o meu batom. Ó. Ai, lindo, né? Gurias, a gente entra naquela loja do Boticário. Ali nós temos duas aqui em Guaíba, na 20 de setembro e na São José. Entrem lá, conheçam os produtos. Esse batom está maravilhoso. Esse aqui eu vou ter que passar lá e pegar um para mim. E eu não uso batom vermelho. Quem me conhece sabe, gurias. Eu estou me amando com esse batom. Vamos para o nosso intervalinho e já retornamos. Cuide-se bem, beijinho. É hidratação profunda para pele que é seca, mas também desenhada. Pintadinha. Original. Salgada. Doce. Quentinha. Divertida. Nova linha Cuide-se Bem Beijinho. Hidratação é Cuide-se Bem. E Cuide-se Bem é o Boticário. Voltando ao nosso programa, que está uma delícia aqui conversar, falar sobre limites, né? Eu quero questionar vocês, meninas, por que algumas famílias, alguns pais têm mais dificuldade de introduzir os limites? Olha, tem algumas teorias nesses 28 anos aí de trabalho, né, na educação Freud pública. Explica, eu acho. Eu acho assim, no primeiro momento, né, eu acho que são pessoas muito inseguras em relação à maternidade e à paternidade, às vezes, ou porque foram muito tolhidos quando pequenos, e aí pensa assim, é aquilo que eu passei, eu não quero que meu filho passe, então Sim. eu vou liberar, né? Eu não quero que ele tenha traumas, eu não quero que ele tenha nenhuma privação, então o que eu puder proporcionar, eu vou proporcionar. Tem essa linha, né? E também eu percebo assim que em relação à questão da conquista do mercado de trabalho pela mulher, né? Também isso, não que eu seja contra, pelo contrário, eu sempre fui uma mãe que trabalhei, né, fora, mas assim, é uma maneira que se encontrou de compensar a ausência física da mãe para a criança. Então é aquela coisa assim aquilo que a gente falou um pouquinho antes, que é do coitadinho, mas ele ficou o dia todo longe de mim, Sim, aí eu vou ter que ralhar, eu vou ter que brigar, eu vou ter que... Não, então deixa para a professora que é ruim fazer isso. E até porque, né, Cláudia, o trabalhar os limites desde cedo não quer dizer que tu tenha que brigar. Mas se confunde muito, porque, né? Porque a criança ela vai aprendendo pelo exemplo, né? Exato. Pelo exemplo. Se tu vai ficar trabalhando, já vai colocar no momento em casa, a criança brincou, tirou os brinquedos do lugar, terminou de brincar, vamos guardar. Exato. Né? Uma outra coisa que eu também acho, né? Tudo isso que a Cláudia falou, concordo plenamente com essas teorias todas, né? Mas uma coisa assim, que infelizmente a nossa sociedade coloca os deveres todos na mulher. Então a mulher trabalha, a mãe é a responsabilidade da mãe. A culpa é da mãe que não estava em casa. Então assim, eu como tive sempre um marido muito parceiro, que quando ele trabalhava à noite, eu durante o dia, e ele ficava com os guris até a hora de eu chegar. Então a gente sempre foi muito parceiro e ele sempre pegou junto. Então não é só... Isso é importante, né? E aí então o que acontece? É a falta de estrutura de organização, é tirar a responsabilidade somente da mãe, né? É da família, dos pais. O pai também tem responsabilidade com esse filho. E infelizmente vai trabalhei o dia todo.
E sim, chega e é com a tua mãe. Exatamente. E quantas vezes a mãe não trabalha fora e aquele filho quer a atenção do pai e não tem. E aí depois vai para a escola pronto também, porque ele não tem aquela atenção paterna. Sim. Então, infelizmente, eu ainda vou firmar o que eu já falei, né? A estrutura familiar. A mulher entrando no mercado de trabalho mudou muito a estrutura, só que a família tem que pegar junto. É uma parceria, né? Sim. Até vou fazer um gancho com isso que tu colocaste. Eu tenho muitos casos lá no Aglaé, daqueles que são criados pelos avós, né? Então, que passam o dia com o vô e com a avó. Cláudia, eu não sei, uma curiosidade. A criança que é criada pelos avós, há alguma diferença nessa questão dos limites? E depende, né? Como eu disse, às vezes... Uma curiosidade minha. E isso varia muito. Tem casos em que os avós são bem mais rígidos que os pais, né? Porque partem do princípio assim que eu fui criado assim, criei teu pai e a mãe assim, e tu vai ter que ser assim. Agora também tem o contrário. Tem aquele vô, tem aquela avó, que é o pai e a mãe com açúcar, que a gente diz, né? Então, deixa, vamos estragar os netos, né? O problema da educação é do pai e da mãe, eu não vou me envolver, né? Mas, então, isso é bem, bem relativo. Mas esse gancho que eu procurei trazer aí, né, da fala da Kátia, é justamente isso, assim, se cobra muito da mulher, e às vezes as vós que eu atendo lá chegam para mim e dizem, mas eu não sou mãe dele, a mãe dele é que tem que fazer. E às vezes a mãe não está nem na cidade, às vezes a mãe é separada do pai, mora num outro lugar, né, e aí a avó procura se justificar, claro, na melhor das intenções, né, mas eu não me sinto confortável, né, de chegar, de chamar a atenção, porque eu não sou mãe dele. E aí a gente procura... nesse discurso também, às vezes, a própria mãe não quer que repreenda. Aí a gente procura sempre envolver, né? E aí a presença, que eu acho assim fundamental, do Conselho Tutelar, nessa parceria com a escola, né? De dizer, mas quem é que está responsável por ele? Não é a senhora? Pois é. Eu digo, então, mas a partir do momento que a senhora está responsável, bom, a senhora tem o direito, sim, de colocar os limites, de estabelecer os horários, de responder por ele, né? Porque às vezes fica esse estereótipo de que a mãe é que tem que resolver, a mãe é que tem sabe, que, né? E não. A pessoa que está com a criança, ela pode sim dar uma grande contribuição, seja avô, seja avó, já que houve essa mudança na estrutura familiar, nós não podemos deixar que isso seja uma justificativa, né, para a gente deixar tudo solto e seja lá o que Deus quiser, né? Vamos que a mãe trabalhe, viaje por viagem, trabalhe longe, quando a mãe chega para ver a criança, ela já nem sabe mais, já fez tudo, já virou a treva, mais e outra coisa também que eu acho já nem bem lembra errada, né? É na família, tu tem o pai e a mãe. Aí o filho, a mãe diz que não, o filho vai lá no pai e o pai diz que sim. Sim, eu não falar na minha casa, é muito comum. Na minha casa, meu marido sempre diz, fala com a tua mãe. Então ele nunca respondeu, nem que o que eu dizia, mesmo que ele tivesse contra, na hora ele aceitava. Então eu acho que é muito importante o pai e a mãe falarem a mesma língua para a criança. Senão ele não vai entender, o meu pai deixa, minha mãe não deixa, porque minha mãe é ruim. Meu pai é ruim. Então é uma coisa que pesa muito na cabeça deles. Como eles estão recém formando a consciência deles, tudo que é certo, que é errado. Um dizer que é certo, outro dizer que é errado. Não, e agora na adolescência, né? Porque ele chega numa fase, por exemplo, tem um menino, 14 anos. 14. Né? Ele tem eles estão em transição, eles estão em conflito algumas vezes, porque eles não sabem se são crianças, se são adultos, porque para eles não tem essa questão da adolescência. Alguns ainda dizem, estou na pré-adolescência. Né? Tem alunos que a gente ouve falar isso. Então dá essa confusão. Bom, para algumas coisas eu não posso, porque eu só tenho 14 anos. Agora, outras eu já posso, porque eu já tenho 14 anos. Exato. Né? Que o pai, eu tive uma aluna que disse para mim, professora, eu não sei o que fazer. Na época que eu trabalhava no Estado, uma aluna disse, professora, eu não sei o que fazer, porque eu quero ir à festa à noite. A minha mãe disse que eu sou criança, que eu não posso ir, mas na hora que ela sai para trabalhar e eu preciso limpar a casa, eu não sou mais criança. Então eu não sei o que eu faço. Aí eu disse, então tu tem que sentar e conversar com a mãe e explicar quais são as tuas intenções, porque realmente tem que esclarecer, porque realmente tens que ajudar em casa.
Só que à noite, eu não sei o que vocês esperam da noite, o que vocês acreditam que seja à noite, né? Naquela época ainda dava para fazer as festinhas na escola, né? As festinhas na garagem, eles ainda podiam ir. Hoje eles não podem ir a lugar mais nenhum, porque não é a pessoa, e sim o que acontece na volta, é ao redor. Né? As pessoas estão indo para a rua com muita frustração, muita raiva. Parece assim que está faltando amor, né? Um pouco nos corações. Até hoje eu tenho medo quando os meus filhos saem, né? À noite. Eu tenho um temor, assim, e são adultos já, mas mesmo assim. Sim. Não por eles, que eu sei que eles foram bem criados, eles, né, vão se portar, mas é o entorno deles. Às vezes até um amigo. Às vezes tu pode levar um tiro, uma coisa por causa de um amigo. Exatamente. Isso é o que mais nos preocupa, né? A sociedade está muito eufórica, né? Muito. Demais. O Dias, e voltando para nossa escola, como é que nós percebemos na escola quando não foi trabalhado? Quando a criança não foi trabalhada limite? Como é que nós sabemos? É fácil de diagnosticar? É bem fácil. Eu acho que é até mais fácil de diagnosticar, né? E como é que a gente pode trabalhar? Olha, nesse ano de 2019, nós tivemos uma experiência bem válida, né, nas duas escolas que eu trabalho, na rede municipal, que é a EMEI Nossa Senhora de Fátima, e na escola estadual lá no Aglaé. Um beijo para os colegas da EMEI Nossa Senhora de Fátima, um beijo para os colegas do Aglaé-Kel, um beijo para a escola Rio Grande do Sul. Meninas, eu tenho que fazer um trabalho, estou louca para ir aí na escola Rio Grande do Sul, que eu não fui ainda. Nós fizemos um trabalho partindo dessa necessidade que nós percebemos, assim, de parceria, né, de retomar uma parceria com a família, que foi a Escola de Paz, né, o projeto da Escola de Paz. Sim, sim. E aí nós começamos assim, reuniões mensais, né, uma vez ao mês. A gente sorteava uma cesta básica para incentivo, né, para os pais porque tem que ter virem, alguma coisa, né, para atrair. Porque são escolas numa comunidade essencialmente, né, de baixa renda. E a gente trabalhava temas que eles mesmos sugeriam. Então, nós chegamos a trabalhar a questão do uso da internet, celular, nós trabalhamos a questão das birras, né? Aqui na EMEI nós trabalhamos a questão dos cheirinhos, né? Como fazer, né, essa transição, esse objeto de transição, né, de levar o paninho para a escola, não levar, adaptação. Então, foi um projeto que deu bastante resultado. A gente viu, assim, pais muito perdidos, assim, né? Tipo, assim, porque tem fazer, alguns que não, né? Eles não sabem o que fazer. Então, também. muitos que chegavam para nós e diziam, puxa, gurias, assim, ó, e realmente, eu concordo, ele não está com limites, ele está com dificuldades, ele está com problema de disciplina, mas assim, o que eu faço, né? Sim, pedir ajuda não é feio. E a gente, nesse sentido, através dessas oficinas, dessas mini-oficinas, a gente foi conseguindo retomar isso. Claro que é uma caminhada, né? Uma gota no meio de um oceano, a gente tem que sim, mas o importante é tentar, mas experimentar. Assim, ó, começar, né? Dar aquele primeiro passo, dar aquela orientação. Às vezes o pai acha que bater é a melhor estratégia. Ah, mas eu boto ele de castigo, eu deixo ele preso, eu bato ele. Mas não é por aí. Não. A criança não entende o porquê. Ela tem que ser trabalhada no sentido de saber qual é a responsabilidade que ela tem naquela situação. Puxa, sei lá, eu quebrei alguma coisa que não era para quebrar, eu joguei no chão, né? Bom, então, essa foi a tua coisa. Por que tu fizeste isso? O que aconteceu? Sentar, investigar, conversar, e aí ver um meio de remediar. Bom, agora tu vai juntar isso aqui, bom, e o brinquedo, olha, tu vai ficar sem. Ah, mas vão correr, vão comprar outro. Não, tem que passar pela questão da consequência do seu ato. Então, esse trabalho de conversar com a família, isso foi bastante nas duas escolas. Então, assim, claro que pudéssemos nós ter mais pernas, né, como eu digo, e braços, né, para a gente fazer com maior frequência e, quem sabe, separar por grupos. Algumas até nos sugeriram, lá no Aglaé, que a escola é um pouco maior, assim, vamos fazer, quem sabe, assim, o do primeiro ano, do segundo ano, porque aí os pais ficam num grupo menor, se sentem mais à vontade, né, de falar. Então, a gente gostaria, né, de poder contar, mas infelizmente a gente sabe que é difícil, as parcerias, a escola não tem verba para isso, então são parcerias na base de profissionais que são voluntários, que vão e fazem esse trabalho conosco, que aceitam o nosso convite,
né? Então, mas foi uma coisa assim, uma estratégia que a gente encontrou que deu resultado. Então eu acho que tudo vem dessa parceria que a família precisa ter com a escola. Não ver a escola como uma inimiga, como uma doutrinadora, como porque ou como uma, sei lá, uma terceirização da educação, mas ver o professor da sala de aula como seu amigo, como seu parceiro, entrar em sintonia com ele. Puxa, se a professora está dizendo que a criança tem dificuldade, ela não ia inventar isso, né? Eu vou inventar que a criança tem. Como eu já ouvi muitas vezes na rede estadual, eu já escutei isso. O professor está perseguindo meu filho. Aí uma vez eu digo, cara, se a gente fosse ganhar alguma coisa por cada aluno que a gente perseguisse, talvez eu até acreditasse nisso, mas o que um professor vai ganhar perseguindo alguém, gente, no mundo de hoje? Então, a gente precisa dessa sintonia. Prof, o que está acontecendo com o meu filho? Ele não consegue parar sentado. Bom, então vamos perceber, ele não está copiando. Bom, como é que está sendo feita a aula? Qual é o estilo de aprendizagem que ele tem? Aí entra aquela questão, né? Mas eu perguntei para ele em casa e ele me disse que não era isso. Mas aí é aquela questão. Meu filho não mente. O que a orientação, não mente. O que a orientação educacional da escola diz? O que a supervisão diz? Vamos conversar com a direção. Bom, agora eu como família vou procurar meus recursos, vamos levar para fazer um check-up. Gente, eu tive uma criança esse ano passado que estava assim, totalmente contraproducente, assim. Ele não fazia nada na aula. Uma criança assim que passava o tempo inteiro assim de arrasto, né? E aí se começou a cogitar por questões neurológicas, quem sabe é autista, quem sabe não sei o que, e era um aluno novo. E nós fomos investigar, chamamos os pais, né? Aí o pai até nem morava, viajava, trabalhava, esses vendedores que viajam, né? E aí a mãe, conseguimos a muito custo conversar. E o que a gente descobriu? A criança passava quase que o dia inteiro sozinha. Se alimentava por conta, sim, né? Porque não tinha quem que a mãe trabalhava. Alcance, né? E aí conseguimos um check-up, né, para a criança pelo posto de saúde. O menino estava com anemia profunda. Sim, então, o desânimo dele, sim, o cansaço, a falta de produtividade dentro da escola era a falta de vitaminas. Ele estava com uma dieta muito pobre, comendo só bobagem, porque ele ficava sozinho, sozinho por conta que às vezes a mãe deixa a comidinha preparada mais para eles. A família comprou a ideia da parceria, como se diz, e investiu. Vocês têm que ver o que deslanchou a criança. Então, não vê a escola. Me chamaram, só pode ser para reclamar. Vem a professora botando defeito nos meus filhos. Aí vem a diretora querendo complicar aqui a minha relação na família, ou querendo se meter na educação dos meus filhos. Não é isso. A gente está ali porque a gente percebe que tem alguma coisa. E nós a gente precisa de ajuda, muito, né? Exatamente. Exato. Porque a nossa ideia não é atrapalhar a vida de ninguém. De forma nenhuma. Sim contribuir, porque a criança é um todo. Exato. E infelizmente nos dias de hoje, né, eu vejo a cada ano que passa, cada ano letivo que inicia, né, cada vez está mais difícil, né? As crianças do pré lá na escola têm educação infantil, a adaptação deles na escola, o brincar, do saber dividir é cada vez mais complicado. Exato. E a escola também investiu em atividades desse tipo. Isso é muito importante, pais, né? E esse ano que passou a gente até se surpreendeu que foram bem mais pais do que os anos anteriores. Porque geralmente quando tu chama os pais para uma reunião, vão os pais que não precisam, que o é aqueles pais, né? E aí vão aqueles que já não fico meio assim, tanto. né? Já entram de costas. Outra coisa também que a gente surpreendeu bastante os pais esse ano foi a questão do chamar o pai para elogiar o filho e não só para fazer reclamação. Isso eu acho maravilhoso. Então, assim, a resposta foi muito boa. Então, mas assim, eu acho que o jeito que está a coisa, a família precisa comparecer mais, precisa ficar mais presente, precisa ir mais na escola ver o seu filho. Não só mandar chegar em casa, dar atenção para aquela criança, né? Porque como é importante para eles, né? Saber que o pai chegou em casa e olhou o que ele fez no caderno. O que tu fez? Valorizou aquela construção daquele dia. Ouviu ele. Porque muitas crianças querem ser ouvidas. Que infelizmente hoje... Se nós adultos gostamos de ser ouvidos, né? Às vezes a gente quer contar alguma coisa. Imagina os pequenos. E eles falam o tempo todo e a gente tem que valorizar isso. Falam muito. Né? E eu gostaria de questionar agora vocês qual é a dica para a família que está lá. Até porque antes eu quero lembrar uma coisa.
a questão da falta de limites não é somente não é uma questão financeira. Não é só nas classes baixas. Às vezes até pelo contrário. Às vezes até pelo contrário. Né? Limite nós precisamos ter em todos os momentos, em todas as faixas etárias. Não é somente dizer obrigada, com licença, por favor. Não. Limite é tudo aquilo que não desagrada o outro. Exato. O que fere o outro, ferir o outro, já passou dos limites. Tu preparar o teu filho para a sociedade, né? Porque ele tem direitos, mas ele tem deveres. Então, o direito dele vai até onde começa o direito do outro. E hoje em dia, como é difícil isso, né? Porque eu tenho meu direito. Porque as crianças, hoje, tu escuta na escola. Eles cobrando os direitos, mas eles esquecem dos deveres. Uma coisa que anda junto, né? Essa é uma parte que é um pouco deixada de lado. Não se gosta muito de falar em deveres. Pois é, não, na questão dos adolescentes, uma coisa que me preocupa muito é que alguns pais procuram a escola só no final do ano. E aí, quando chega novembro, dezembro, eles querem que o professor faça milagres. E aí eles questionam o que aconteceu com o meu filho. Aí aquele aluno que nem caderno não tinha, que não copiou, que não, que a gente chamou o ano inteiro, né? Por e às vezes não sabe nem o ano que o filho está. Não sabe nem a turma. Não sabe. E muito menos quem é a professora. Exatamente. É uma senhora, uma meio assim, meio assada. A professora até já se aposentou. Já que nós estamos aqui num momento bem descontraído, quero mostrar para vocês o novo perfume Crazy Choices. É uma fragrância oriental, quente, impactante, com notas amadeiradas de patchouli e baunilha. Gente, ele é maravilhoso. Dá pra gente experimentar. Olha isso. Olha aqui. Muito bom. Ai, uma delícia, gurias. Dá para passar nas lojas do Boticário. E ele está na promoção. Deixa eu ver o que as gurias colocaram para mim aqui. Ele está na promoção a R$ 71,90 até o dia 15/2. Tá? Passa lá, experimenta. Experimenta que tu vai te apaixonar. Lembrando que o Boticário, onde tem amor, tem beleza. Meninas, quais são as considerações finais? O que a gente pode deixar assim para os pais, né, de dica, né, de como conduzir agora nesse próximo ano? Porque é sempre um recomeço, né? Se o filho já está lá no 7º, 8º ano, não tem por que não trabalharmos também, né, dessa forma. Primeira dica, não desistir. Nunca. Sempre é tempo. Mas ele já está lá no ensino médio. Ainda é tempo, né? Quanto mais cedo a gente começa, melhor. Mas se não começou ainda tem tempo de começar. Então, procurar participar ativamente da vida escolar, participar da rotina do filho, ter um momento de qualidade para esse filho, né? Quando a gente fala qualidade, não estamos nos referindo a tempo, não precisa passar uma tarde inteira, um dia inteiro, não. Às vezes não é nada mirabolante, né? Não precisa de muita coisa. Às vezes, o que eu costumo sempre aconselhar as mães que me procuram no SOI, né? Professor, é difícil eu falar com a minha filha, e a gente, né, pensa diferente, não sei o quê. Se tu chegar para uma criança, para uma adolescente, sentar na tua frente e disser, como é que foi o teu dia? Como é que foi a tua... Me mostra o teu caderno. Parece uma coisa meio inquisição. Automática. O que eu digo? Faz uma atividade com ela. Por exemplo, vai no supermercado. Quando é que eu conseguia conversar com os meus meninos, né? Porque o filho homem conversar sobre intimidade com a mãe é um pouco mais complexo, né? Então, o que eu procurava sempre fazer com eles? Alguma atividade. Então, a gente ia no supermercado. Vamos escolher umas batatas aí lá no meio do, né? Escolhe daqui. E aí, como é que foi tal coisa? Né? E aí pesa aqui, porque aí parece que tu está tratando de uma coisa, né? Não está dando tanta ênfase naquele momento. Num momento mais superficial, e eles se sentem mais à vontade, porque não tem aquela coisa da pressão, né? Então, as informações vão surgindo. E, às vezes, informações que a gente até considera irrelevantes no momento, mas que são muito importantes para ele. Hoje eu não consegui copiar muita coisa. E aí tu tá lá, né? Pesa, bota, né? Essa aqui não tá boa. Mas, por quê? Porque deu um problema lá com, né, a colega tal lá, que não sei o quê. Mas que barbaridade, não sei o quê. Quer dizer, aí tu já
pega o link, ó, essa colega, quem sabe disso alguma coisa, quem sabe alguma situação que merece atenção. Então, esse tipo de fazer alguma atividade, andar de bicicleta, tomar um chimarrão, às vezes, se são pequenininhos, vai caminhando, né? Tomando um chimarrão junto com o marido, junto com um colega, com o irmão mais velho, andando de bicicleta junto, né? Fazer essa atividade. Então, entender esses momentos, né, que a criança precisa ter junto com a família para poder, então, construir a sua própria personalidade, né? Então, eu acho que sempre é tempo. Eu acho que a dica é essa, assim, ó, procurar reestabelecer e investir na parceria com a escola, com os profissionais que estão lá, que são profissionais capacitados, que são profissionais que estão à disposição para fazer o melhor pela educação dessa criança. Exatamente. Concordo, né? A questão do não desistir, né? Já ouvi de muitas mães assim, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei mais o que eu vou fazer. Não posso com a vida do fulano. Pensa bem, uma criança, se tu não sabe o que tu vai fazer com uma criança, imagina depois que virar adolescente. Aí tu não sabe mesmo. Ou então aquelas que dizem para ela assim, eu vou entregar para o conselho. Exatamente. Uma vez o conselheiro tutelar disse, não, mas a gente não está recebendo. Eu fico imaginando a mãe chegando no conselho com a malinha e a criança do lado. Muitas vezes, entregar. Infelizmente, muitas vezes eu ouvi. Eu não sei o que fazer com ele, professor. Então, assim, é triste isso. A gente está rindo, mas verdade, é muito triste. É verdade, é muito então, triste. Assim, é não desistir do filho nunca. Né? Exato. Quem é criança ainda pequena, melhor ainda, porque daí tu já vai trabalhar com ele desde pequeno, quando ele chegar na adolescência. Já vai criando o hábito. Não vai dar problema. A questão da conversa, né? Eu lembro muito, tu lembrou muito eu, né? Com os meus filhos, né? Então a gente conversa muito sobre tudo. Então, naquele momento, assim, que tu acha assim, que vamos conversar, vamos sair, vamos dar uma caminhada, vamos, né? Então, as conversas surgem. É o hábito de tu ouvir o teu filho. Então, assim, o que falta hoje é tu dar atenção pro teu filho. Tu vê, se ele tá com algum problema na escola, provavelmente é um problema com ele. Tem que ver o que tá acontecendo com ele. Quem sabe ele quer um pouco da tua atenção. Quem sabe não é muito, ele não quer muito, pra chamar a tua atenção. Porque se ele exige essa atenção dos pais, dos responsáveis, ele não sabe como chamar. Ele vai fazer da pior maneira possível. E a última, né, como tu falou, é pegar a escola como amiga. Professora, a escola como amigo, e não como um rival da criança, uma pessoa que quer o mal. Porque a gente, às vezes, sempre quer o bem daquele aluno. Muitas vezes, assim, eu trabalho com adolescente, como eu trabalho com educação especial, trabalho com todos os níveis, né, de alunos todos os anos. E, ao mesmo tempo, eu penso assim, muitas vezes eu me pego chamando eles de filho, porque são quase que uns filhos, que ficam comigo ali 4 horas. E a gente se apega a eles, né? Apega. De uma maneira e muitas assim... vezes tu fica deprimida porque tu não consegue fazer muita coisa por ele. Então, isso que é o mais triste. Então, se a família pegar junto, a chance de dar certo é muito maior do que só um lado puxar e o outro não. É verdade. E assim, nessas conversas, quando o filho apresentar alguma coisa, porque a colega, porque eu fiz, não colocar a criança como vítima, né? Colocar como um ator, como um personagem presente naquela situação. Brigou, não foi culpa minha. Não. Alguma coisa aconteceu para chegar nesse ponto. Exato. Então, a mãe não precisa explodir ali na hora. Não, ela tem que conversar e mostrar. Bom, tu errou também. Não é certo isso. Tu fez errado, o colega também errou. Mostrar onde está o ponto, né, que ambos estavam errados naquele momento. Porque senão fica... Aí já chega na escola outro problema. Então, esses momentos de conversa é bem importante. E quanto mais cedo começar a conversar, a criança vai se entregando, vai adquirindo confiança nos pais, naquele adulto, né, naquela pessoa que cria, no responsável, ela vai ir falando. Vai chegar ao ponto de não precisar questionar. O teu filho vai ter confiança, né, em desabafar contigo, e tu vai instruir ele para o caminho que tu acha o mais correto. Pais também erram, né? Sim. Mas assim, é melhor tu ajudar o teu filho do que alguém da rua. Com certeza. Exatamente, porque a rua é muito atraente, né? Exato. Infelizmente. A rua, ela vai dizer o que eles querem ouvir, ela vai fazer o que eles querem fazer, porque para a rua é um filho da vida. É verdade. Né? Deixa que ela cuida.
Então agora nós vamos encerrando o nosso programa Educação e eu vou dar no último programa que nós falamos sobre alimentação saudável, a primeira pessoa que comentou lá no nosso programa, logo que ele foi ao ar, foi Liliane Fagundes. Liliane pode passar no Boticário da rua 20 de setembro, conversa com a Tainara ou a Isadora e combina tua make. Passa lá, tá? Diz que tu assistiu o programa e tu foste contemplada. Parabéns. Gente, até a próxima. Fiquem com Deus e lembrando que onde tem amor, tem beleza. Cuide-se bem beijinho é hidratação profunda para pele que é seca, mas também desenhada, pintadinha, original, salgada, doce, quentinha, divertida. Nova linha Cuide-se Bem Beijinho. Hidratação é Cuide-se Bem. E Cuide-se Bem é o Boticário.